Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio a Giovana Álbero. Ela que é proprietária da G-Dogs, uma creche para animais no Guarujá, litoral paulista. Giovana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também. É uma grande honra. Igualmente, falando sobre animais, sobre um trabalho lindo que você faz. Quero saber como é que tudo começou, por que você decidiu abrir uma creche para cachorros propriamente, ou você recebe outros animais? Conta pra gente. Lá na G-Dogs, a gente recebe cães, somos especialistas em cães. E tudo começou, na verdade, muito antes da creche surgir, né? Os cães sempre fizeram parte da minha vida, os animais, todos, mas os cães especialmente sempre fizeram parte da minha vida. Cresci com eles, considerada a louca dos bichos, né? Sempre fizeram parte da minha vida, sempre fui muito apaixonada. E ali por volta dos meus 19 anos, né, quando eu estava ali para entrar na faculdade de veterinária, surgiu essa necessidade de ajudar nos custos, de custear minha faculdade. Além disso, eu tinha entrado num relacionamento, então também surgiu essa necessidade de conseguir custear, né, todos os meus estudos, todos os meus gastos. E foi aí que surgiu a ideia de começar a receber os cães em casa, cuidando. Ali só tinha amor, muito carinho, muita dedicação. Isso no seu próprio apartamento? No meu apartamento. Foi assim, dentro das condições que eu conseguia ali, né, dentro do cenário que dava. Como eu passei a faculdade em outra cidade, eu cuidava dos cães quando eu ia visitar minha família, geralmente os finais de semana. Então, no Guarujá. Então, aos finais de semana, comecei hospedando 2 cãezinhos, e assim foi começando. Eles eram partes da família, né? De hóspedes se tornavam partes da família ali, com os nossos cuidados. Toda a família acabava se envolvendo, né, nos cuidados com os cãezinhos. E ali naquele comecinho, como era a divulgação do seu trabalho? Então, na verdade, ali eu comecei, foi no boca a boca, na indicação, porque eu não divulgava ali nas redes sociais, ainda era algo bem restrito, né? Então, era uma pessoa que usava o serviço, indicava para o amigo, indicava para a família. Então, foi assim que começou a surgir, né, os cãezinhos, os nossos hóspedes. Ali, então, só era hotel, eu não tinha opção de creche, então era só opção do cãozinho passar, né, as noites. Muitas vezes o pessoal ia visitar o Guarujá, não tinha onde deixar os cães, e eles acabavam ficando comigo. Qual é o perfil dos clientes de vocês, tanto os tutores quanto os animais? Olha, hoje a gente atende os tutores que são loucos por bichos, isso é um fato, né? Os tutores hoje que procuram por uma creche, por um hotel, são aqueles que realmente se preocupam em oferecer o melhor para os pets. E já os pets são aqueles mais travessos, muitas vezes com muita energia, tutor na correria do dia a dia, né? Hoje a gente tá vivendo ali uma rotina bem intensa, bem corrida de trabalho. Muitas vezes os tutores não dão conta de gastar toda essa energia dos cães, eles acabam indo pra creche. Então, de tutores são aqueles bem apaixonados mesmo, que se importam em estar, que não estão contentes de deixá-los muitas vezes em casa, ou no apartamento, sem sozinho, e nos procuram justamente para gastar a energia dos cães, para ensiná-los alguns comandos e para promover essa socialização, que é muito importante para eles. Muito importante, né? Não dá para ter um animal e deixar ele sozinho em casa, preso, né? Sim, e muitos tutores ainda desenvolveram essa consciência ao longo do tempo, às vezes pegam, vou deixar em casa, cãozinho de companhia, mas com o passar do tempo vão percebendo que isso é super prejudicial. Né, você pegar um cãozinho e não entender que ele tem algumas necessidades para serem atendidas, pode trazer destruição da casa, muitas vezes ansiedade por separação, um problema que até uns 20 anos atrás a gente não via, né, porque os pets estão cada vez mais ociosos, sem gastar energia da forma que eles precisam. Então, às vezes a gente vê esses problemas comportamentais começando a surgir, e aí que os tutores procuram pelos nossos serviços. Sim, é um serviço super importante para a qualidade de vida, tanto do animal quanto do tutor, da família. Sim, exatamente. Todo, né? Exatamente. O pet vai lá, gasta energia, melhora a convivência com a família, porque parece que não, mas muitas vezes as famílias começam a entrar em conflito por comportamento dos cães, às vezes pelo mau comportamento, sem dúvida de imóveis, latido excessivo. Então, a gente ajuda a trazer saúde e bem-estar pro pet, enquanto a gente melhora a vivência deles com a família.
É um trabalho lindo, maravilhoso e necessário, Giovana. Mas agora falando sobre empreendedorismo. Você é uma mulher empreendedora super jovem e a gente sabe que não é fácil. Eu que entrevisto tantas mulheres maravilhosas que vêm aqui no Viver Empreender para contar suas histórias, eu sei o quanto é difícil empreender sendo mulher. Gostaria muito de entrar nessa seara com você. Você jovem, de onde você tira força para empreender? Como é empreender praticamente sozinho? Eu sei que você tem um sócio que está aqui, né, inclusive, mas como é que é ser mulher e estar à frente de um negócio como o seu? Olha, empreender jovem, né, sendo mulher é bem desafiador, mas o que sempre mantém a minha cabeça firme e na constância ali é o propósito que tem por trás de tudo isso. Existe uma missão muito clara, né, de cuidar e zelo dos cães. E quando eu falo cuidado, não é só aquele cuidado de cães que as pessoas têm. Né? Todo mundo tem um carinho por cães, a gente fala de animais, muitas pessoas hoje têm. É aquele cuidado de enxergar aquele pet como o amor da vida de alguém. Como um ser amado, parte da família. Exatamente, é um companheiro de alma. Eles são companheiros de alma e hoje eles ocupam muitas vezes um lugar ali especial no coração como filho. É verdade. Então, por trás desse desafio existe um propósito ali bem claro, bem definido, bem estabelecido, que faz com que a gente continue mesmo diante de todas as incertezas e instabilidades, porque empreender é isso, né? É lidar diretamente com as incertezas, né? Com as incertezas, instabilidades, são dias e dias. Então, o que mantém firme é ter uma missão muito clara. Sem dúvida. Mas você se sentia preparada ali naquele comecinho? Não, e na verdade ele não começou muito de um plano de negócio, né? Eu não entendia o quão longe a gente chegaria, né? Começou como uma forma realmente ali de cuidado, sem muito preparo. Tanto é que conforme foi crescendo que eu fui tomando consciência da proporção que aquilo estava tomando. Estruturando. E estruturando, estudando muito, desejo muito estudo. Muito importante. Exatamente. Então, no início eu não me sentia preparada, mas assim, eu fui crescendo e conforme eu fui crescendo, eu fui estudando e me estabilizando ali, buscando cada vez mais conhecimento, estruturação. Então, não foi algo da noite pro dia, né? Foi um trabalho bem de formiguinha ali. Mas no início eu não me sentia preparada. Então, por isso que eu comecei a buscar tanto conhecimento. De onde vinha esse sentimento de despreparo? Eu acho que quando a gente olha, a gente estuda sobre o mercado, a gente entende quão competitivo está o mercado, especialmente quando a gente fala de pets. Porque hoje a gente vê muitas pessoas que enxergam, têm essa consciência de como os pets eles estão ocupando um lugar na sociedade que até um tempo atrás eles não ocupavam. Então, muitas pessoas escolhem empreender nesse ramo por muitas vezes achar que é um ramo mais lucrativo, porque de fato é um ramo que está crescendo muito. Então, eu olhava, né, ao redor e via que exigia um nível de competência e capacidade muito grande, né? Um diferencial. Um diferencial. E isso não viria só pelo conhecimento, só pelos estudos. Eu entendi que isso vem também com a emoção, né? Colocar a intenção naquilo que a gente está fazendo. Hoje eu vejo que um diferencial meu é justamente trazer esse sentimento, né? Essa intenção no meu negócio e não ficar só naquela parte racional, burocrático. Então, as pessoas enxergam isso, né? As pessoas sentem isso no cuidado, no zelo ali que a gente tem, não só com os pets, mas com uma família, no atendimento. Então, eu diria que esse despreparo vinha justamente de olhar o mercado ao redor e ver como estava cada vez maior, crescendo e competitivo. Mas aí você correu atrás, foi buscar curso, Sim. foi se especializar. Estudei muito e fui entendendo que não se tratava só de conhecimento. Conhecimento é muito importante, né? Ele é essencial. A gente também vê muitas vezes a pessoa que quer cuidar dos cães, quer empreender ali na área, mas não busca conhecimento, né? Os cães são seres instintivos. Então, a gente precisa ter uma noção muito, assim, consolidada sobre o comportamento dos cães, né? Não achar, é fofinho, ele é fácil, porque não é. E cada um tem uma personalidade, uma natureza. Exatamente. Compreensão de raça, sim. Cada um tem uma necessidade diferente. E a gente busca conhecer plenamente cada indivíduo ali, cada cãozinho, antes de inseri-lo no grupo. Entender o cãozinho como um indivíduo, né? Pra gente suprir as necessidades dele.
Então, essa busca do conhecimento foi muito importante. O que proporciona, o que propicia um atendimento de fato individualizado. Exatamente. Entender todo o histórico do cão até ele chegar ali, né? Não só, vim usar a creche, né? Ou o hotel. Mas a gente busca toda a vivência. Se ele tem histórico de trauma, de abandono, muitos cães vêm, né, de um histórico de trauma mais complicado de resgate. E eles são totalmente diferentes. Sim, não são resgatados. exatamente. Eles sabem, né, Ju? Exatamente. Eles têm uma gratidão absurda. É verdade. E muitas vezes vem com medos, desconfianças, que a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Tanto para o tutor, porque você entregar ali o seu bem mais precioso nas mãos de uma creche, né, de cuidadoras ali, eles têm que se sentir seguros, né? Eles têm que ver competência ali. Porque o cuidado, ele vai muito, muito além de simplesmente olhar ali, brincar. Ele exige realmente muito da gente. Sem dúvida. Então, entender todo esse histórico do cãozinho, o que ele passou antes de chegar ali, por que aquela tutora, por que aquela família procurou pela creche. Então, tudo isso faz muita diferença, até mesmo no nosso atendimento. A gente acolhe não só os cães, mas também as famílias. Muito legal. Agora, me conta como é a estrutura atual de vocês, porque você começou ali em 2022, no seu apartamento, e de lá para cá, o que mudou? Descreve pra gente o cenário da sua creche, do seu hotel, e se a gente puder até colocar imagens, se você quiser mandar imagens, a gente coloca aqui para vocês verem também, nossos telespectadores. Esse programa ele tá no Spotify, mas ele também tá na IPTV e na TV Mais no Rio Grande do Sul, a gente tá em todo o Brasil, então é muito importante a gente mostrar as imagens e a estrutura que vocês têm no Guarujá, que é uma cidade maravilhosa aqui do litoral paulista, com praias deslumbrantes, você que tem seu cachorrinho, né, seu cão, você que quer passear, o seu cão vai estar em boas mãos ali, você não precisa levar ele pra praia, que é um lugar que não é apropriado para ele, deixa nos G-Dogs, né, Giovana? Mas conta pra gente como é que é e como é que é a sua equipe hoje. Hoje a gente está num espaço muito amplo e ele é todo pensado para garantir a diversão, segurança e conforto dos cães. Tanto é que quando a gente encontrou o local, ele foi encontrado em 2023. Então, a gente encontrou um local bem, assim, adaptado para eles e com o tempo a gente foi estruturando, né? Então, a gente conta com várias áreas externas, né? Ao todo são 3 áreas externas, agora cobertas também, tem 2 áreas externas cobertas para a diversão deles. A gente tem uma proposta de hotel bem diferente, então eles não dormem em baias ou canis, são quartos, são suítes de hotel. Nossa, que legal, tudo conforto. Exato, é o conforto que eles têm em casa. Dormem junto com os monitores. Então, aí entra também o preparo da equipe. A equipe, ela tem que amar muito e também tá preparada para isso, para lidar com todos os tipos de comportamento, com todos os tipos de raça. Então, hoje, a nossa equipe, ela vive os mesmos valores que a G-Dogs. Então, a gente preza muito por isso, né? Não adianta só ter competência, ter habilidade, tem que ter valores também. E é isso que a gente preza ali na estruturação da nossa equipe, na estruturação do nosso espaço. Eu sou muito suspeita para falar, porque cada cantinho ali foi projetado, foi feito com muito carinho, pensando na diversão deles. Então, diversão, cuidado, conforto, tudo ali é realmente para promover uma experiência completa para os pets e também para os tutores. Que legal. E quanto tempo um cão pode ficar no seu hotel, por exemplo? Tem limite? Não, inclusive a gente estava com um hóspede lá já há uns 7 meses. Nossa! Então a gente não tem esse limite de tempo. Enquanto o cão estiver lá, ele vai estar participando das atividades junto com os cães da creche, ele vai estar recebendo todo o atendimento ali de veterinário, se for preciso, porque muitas vezes o cão fica um período tão longo com a gente, né, nesses casos, que ele precisa, muitas vezes, passar ali por um atendimento, ver se está tudo bem. Então a gente tem esse olhar também, esse olhar mais clínico também, né, se for necessário. Isso é muito legal. E você, como veterinária, para você é um manancial, né? Você está fazendo um laboratório ali incrível, né? E eu falo que lá a gente cuida de cães saudáveis, né? Então, a melhor parte é cuidar dos cães saudáveis. A gente trabalha com a prevenção. Então, a creche, ela não é só diversão. Ela é diversão, mas ela é saúde. Ela é bem-estar dos cães. Cães, às vezes, um spa. Exato. Você pode chamar de spa? Também. Às vezes o cão chega lá obeso e com atividade física, ele sai assim, totalmente transformado, a saúde como um todo, né? Esse, inclusive, que eu mencionei, que tá há 7 meses, ele chegou com problema de obesidade, mas a gente colocou ele para fazer atividade, toda a programaçãozinha ali na creche,
balanceamos a alimentação dele, né? Todos os ajustes certinho. Hoje ele tá muito saudável e feliz. Ele parece outra com dele. Sensacional, muito bom. Se puder colocar a foto dele, se o tutor deixar, também vamos colocar aqui para o pessoal conhecê-lo, né, na verdade. Mas eu quero falar sobre empreendedorismo, voltar aqui para o nosso tema principal do programa. Qual foi o momento mais desafiador para você nesses 3 anos, ou mais, um pouco mais de 3 anos do seu empreendimento aí no mercado? Olha, eu acho que o momento mais desafiador durante essa jornada foi os momentos ali que eu tive que conciliar a minha rotina, né, de empreendedora com a minha rotina de estudante. É muito desafiador, porque são 2 áreas que exigem muito, né? Muita entrega. Muita entrega. E ao mesmo tempo que eu queria dar 100% de mim na minha empresa, porque é hoje o meu maior foco, eu sabia que eu não podia deixar ali de me dedicar, entregar uma grande parte de mim para os meus estudos. Então foi muito desafiador, né? Até estruturar a equipe. Então eu era uma faz-tudo ali dentro, né? Cuidava da gestão, monitorava os cães e ainda ia para a faculdade, que exigia Presencialmente. Meu Deus. Então exigia bastante. Então, para mim foi esse momento mais desafiador, assim, de conciliar os estudos com a faculdade, sem ter ainda aquela equipe estruturada que me desse um pouco mais de liberdade, né, para me dedicar e ter mais disponibilidade para me dedicar aos estudos e também ao meu empreendimento. Haja organização, né? Sim, muito. Haja organização e vontade de dar certo, de fazer acontecer. Sim. Né? Como você se define como líder? Uma mulher, bom, aqui no estúdio eu tô vendo uma pessoa super delicada, calma, mas como é que você lidera a sua equipe? Eu sou exatamente isso, eu sou mais calma. Eu lidero muito mais com exemplo do que com palavras. Então, hoje eu entendo que a minha equipe, eu estava até conversando com o Inácio esses dias, né? A minha equipe é feita de mini Giovanas. Inácio é seu sócio. Isso, meu sócio. Quem não sabe, o Inácio é o sócio dela. Isso. Então, a minha equipe é feita de mini Giovanas. A gente realmente, eu treino elas, né? E entrego na mão delas aquilo que é de maior valor, que foi como eu comecei, né? Como cuidadora de cães. Então, a minha equipe se espelha muito em mim pelas minhas ações. Eu sou mais tranquila, eu exijo bastante, porque é um sonho que a gente delega ali, né? Para mão de pessoas capacitadas, então exige muita entrega de toda a equipe também, mas eu sou uma líder que demonstro muito mais do que falo. E eu vejo que isso faz muita diferença. Isso é tão importante? Sim. Tão legal, se as pessoas soubessem como isso faz a diferença, Sim. De verdade, né, Giovana? Sim. Agora, quem é a Giovana além do G-Dogs? Fala um pouquinho de você, seus hobbies, e depois eu vou querer saber também sobre a medicina veterinária, né? Por que você acabou escolhendo essa profissão? Bom, a Giovana, além das Dogs, é uma Giovana que gosta muito, sempre foi apaixonada por balé. A dança fez parte da minha vida por muito tempo. E eu acho que foi uma das fases mais bonitas, de maior aprendizado, assim, pra mim. Tanto é que eu levo alguns ensinamentos até hoje, inclusive dentro da minha empresa, né? A disciplina, a leveza, sorrir com dor. Então, tudo isso eu levo pra minha vida pessoal e pela minha vida profissional até hoje. Eu sempre cercada de bichos fora e dentro do trabalho, né? Tenho as minhas 2 filhas que fazem parte da minha vida, são muito especiais para mim. Sou muito família, tenho 3 irmãos, tenho a minha mãe, meu pai faleceu, né? Então a gente é muito família mesmo. Tenho o apoio também do Inácio, que é meu sócio, meu namorado. E a gente gosta muito de viver, respirar esse universo mesmo. Muito legal. E por que a medicina veterinária? A medicina veterinária não foi uma escolha de cara. Na verdade, por mais que eu cresci amando, sendo a louca dos bichos, era uma profissão que eu não queria por nada. Sério. Porque tem aquela parte difícil, né, da profissão, que é você lidar com o sofrimento. Com a dor. É você sanar a dor daqueles seres que não falam, né? Então é bem desafiador. Então, por muito tempo, eu falava, não quero. De jeito nenhum. Eu não quero. Eu queria a parte boa. Só queria a parte boa, né? Eu não me sentia preparada para lidar emocionalmente, né, com os pacientes mais debilitados, com as perdas. Então, por muito tempo eu fugi.
procurava outras profissões, né? Fazia alguns testes para ver se eu me encaixava em algum outro perfil, mas não teve jeito. Eu tive que ir para veterinária porque nada batia, sabe? Nada me trazia, de fato, essa sensação de estar completa. Essa satisfação. Exatamente. É saber que, mesmo lidando com a dor, né, dos cães, eu tenho a oportunidade de fazer diferença na vida deles. Isso é mais importante. Excelente. Mas aí você não pensava em empreender ali no começo também? Não, na verdade veio junto, né? Porque eu passei na faculdade e surgiu essa necessidade de empreender para que eu conseguisse custear ali a minha faculdade. Você enxergou a dor do mercado, tinha a sua dor também, conseguiu sanar as duas ao mesmo tempo. Exatamente. E eu não era uma pessoa que tinha muito essa visão de negócio, assim. Então, eu cuidava dos cães, mas eu não conseguia imaginar como seria uma empresa dentro daquilo que eu fazia. A gestão, a precificação, que esse é outro tema que eu gosto muito de falar. Como é que você chega a uma precificação, né? Um denominador comum ali para pagar as contas, para formar uma equipe, para pagar as notas, para os impostos, enfim. É um processo muito complexo. Tanto é que por isso que no comecinho ali eu não via aquilo como uma empresa. Só que eu também não via aquilo não saindo dali. Não é filantropia, afinal. Exatamente. Não dava para não crescer, mas eu também não sabia como. E aí o Inácio, meu namorado, né, entrou nessa história e sempre teve uma cabeça mais de gestor, de líder, e começou a me fazer enxergar que, ó, pode ser uma empresa, sabe? Se a gente começar a estruturar daqui. Então eu comecei a ter essa visão e fui desenvolvendo com o longo do tempo. Fui desenvolvendo essa postura de líder, que pra mim também não era muito fácil, né? Porque eu tava acostumada sempre a colocar a mão na massa, eu sempre fiz tudo. No operacional. Formiguinha. Exato, ela 100% no operacional. Então, começar a delegar era uma coisa que eu me dava um pouco de receio, assim, até porque eu tinha muito apego à minha função, sabe? Se delegar, eu achava que... Estamos muito afinadas, porque minha próxima pergunta justamente seria sobre delegar. Como é que é pra você delegar? Uma entrevistada minha muito bacana um dia veio aqui no Viver Empreender e falou, não, eu não delego, eu delargo mesmo. Isso que é muito difícil, né? Sim, é muito você delegar, deixar na mão de outras pessoas, mas eu acho que essa sua réplica de si mesma, talvez te inspire essa confiança. Sim, e eu tenho um delegar, pra mim não é nem deixar de fazer. Eu acho que é você entregar na mão de alguém capacitado e acompanhar aquela pessoa, né, aqueles afazeres. É você se tornar um setor de qualidade ali. Então, todas as funções que eu delego hoje dentro da Dogs, eu acompanho todas elas. Porque a gente realmente produz réplicas nossas para entregar um serviço dentro daquele padrão que a gente espera, daquele padrão que a gente entregaria, né? Então, não foi fácil delegar no começo, porque eu queria fazer, né? Poxa, eu que cuidava, sempre cuidei sozinho, então começar a passar essa função para outras pessoas, que o começo foi um pouquinho difícil. Mas depois que depois que eu fui entendendo que as pessoas, elas só agregavam, né? E não tinha como eu crescer sem elas. Então, hoje eu devo muito toda a minha equipe, que é muito fantástica, assim, foi construída bem, assim, do zero, foram sendo construídas, e hoje eu vejo que realmente eu não teria saído do lugar se não fosse pela minha equipe. E o universo traz as pessoas certas. Exato. Geralmente. Exatamente. Não é fácil encontrar as pessoas certas, né? Não é. Requer tempo, paciência. Mas se você tiver bem claro, assim, eu tinha bem claro o perfil que eu gostaria, né, pra lidar com os cães. Então, quando a gente encontra as pessoas certas, aí a gente sabe que... O que é importante para trabalhar nas Dogs para você? Nas Dogs, como eu havia comentado, tem que ser uma pessoa de valor, né? Uma pessoa que esteja em sintonia com os nossos valores, né? De cuidado, de zelo, de trabalho em equipe. Porque de nada adianta a gente cuidar dos cães, né? Zelar por esse cuidado, se a gente não tem aquele zelo também com a empresa, né? Com a equipe. Então, eu acho que hoje é muito importante, além de toda essa capacitação técnica, porque precisa ter, é o afeto, é o cuidado, é aquela visão mais clínica, não só daquilo que é visível, cãozinho, mas é que, poxa, aquele cãozinho não tá bem hoje. Ele tá mais caidinho, ele tá mais tristinho. É ter esse olhar bem afetuoso, sabe? Tanto para os cães quanto para as famílias, porque a gente acolhe as famílias também. Lá é muito importante. Então, toda a equipe está em sintonia em prol dessa mesma missão. Giovana, você está falando muito sobre valores para quem trabalha com vocês. E quais são os valores imprescindíveis, aqueles inegociáveis para você como empreendedora? Eu acho que dentro das Dogs, dentro do nosso cenário, é amor,
tanto aos animais quanto às pessoas, é muito importante. A gente trabalha com os animais, mas a gente não consegue deixar de trabalhar com as pessoas, então é o amor, é o respeito, é a integridade e o comprometimento. São valores inegociáveis ali dentro da nossa empresa. Muito bom. Tem alguma história que você possa compartilhar com a gente? De alguma família que vocês tenham ajudado muito? Algum caso engraçado? Enfim. Ai, são muitos. Mas tem uma que me marca muito, que é de uma cachorrinha. A tutora adotou ela com 2 anos, mais ou menos. Ela veio de maus tratos. E durante toda a vida daquela cachorrinha, a tutora não teve coragem de integrar ela dentro de uma matilha, porque ela tinha muito medo. Então ela saía às vezes com a cachorrinha, via ela meio reativa, meio não querendo se aproximar dos cães. Então ela, dos 2 até os 10 anos de idade da cachorrinha, ela não procurou nenhum tipo de creche, até porque ela não confiava em nenhuma creche, nenhum hotel. Então ela não frequentava, passou todo esse tempo sem frequentar. E foi aí que ela nos encontrou, relatando todo o caso, por isso que é importante a gente ter todo o histórico, né, da tutora, do cão. Sim. E ela relatou que nunca tinha tido essa experiência, mas gostaria de tentar algo, porque a cachorrinha eu tinha acabado de retirar um tumor, e ela queria trazer algo novo ali pra aquela cachorrinha, que tava em meio a tratamento, sofrimento, idas e vindas do hospital, eu queria um refúgio pra ela. E a gente começou a trabalhar essa cachorrinha, tirar o medo, trazer a confiança dela com pessoas, que é super importante, né? Ela chegou bem desconfiada. E dentro de 3, 4 meses, aquela cachorrinha tava brincando com os cães. A tutora recebia vídeo e falava, nossa, eu não imaginava que seria possível. Né? Às vezes a gente mudou, e com 10 anos, às vezes eu preciso falar, vamos procurar, né? 10 anos, já é considerada sênior, né? Sim. Então não vamos procurar a cachorrinha brincando, totalmente assim, renovada, revigorada. E de uns meses depois, logo que ela começou, ela descobriu a reincidência do câncer. E ela continua indo pra creche, ela tá com a gente até hoje. Ela continua indo pra creche e ela sempre fala, até hoje ela fala, o quão importante foi as idas dela na creche, essa socialização. Pra ressocializar. Exatamente. E trazer saúde, né? Ela conseguiu fortalecimento muscular e realmente sair daquela bolha de tratamento, de estresse, porque pro cão é muito estressante. Então hoje ela é outra cachorrinha, ela tá super bem, tá respondendo bem ao tratamento. E a gente entende, né, a nossa responsabilidade que vai muito além da diversão. É realmente ver saúde, qualidade de vida mesmo pro cão e pra família. Exatamente. Então hoje a transformação dela como uma cachorrinha sociável e da tutora, que hoje entrega e entrega de olhos fechados nas nossas mãos, é muito importante, porque foi uma relação de confiança. Se é que a gente construiu com a tutora, com a cachorrinha, e as duas estão muito satisfeitas, estão muito felizes, e isso me marca muito, né, por ver a transformação que a gente consegue trazer dentro de algo que parece tão simples, mas é tão significante. Sim. E pela sua experiência, o que um cão representa numa família hoje e como ele pode transformar a realidade dessa família? Hoje a gente enxerga os cães como verdadeiros companheiros de alma, né? Eles ocupam um espaço hoje muito importante, até mesmo no quesito emocional. Às vezes a gente vê pessoas com alguns problemas emocionais, passando por alguma dificuldade, e geralmente a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade é ter um companheiro, né? Então hoje eles realmente nos ensinam muito, e quando a gente tem um cão, a gente é obrigado muitas vezes a sair da nossa zona de conforto. Às vezes chega cansado do trabalho e tem que dar aquela voltinha para as necessidades, e a pessoa às vezes nem... Essa é a minha vida, tá? Eu e o Bisteca, 3 passeios por dia. Quando eu sei que eu não posso, deixo ele na casa da minha mãe ou na creche, mas ele tá sempre bem assistido. Exatamente, então você sabe que você tem aquele compromisso. Mas desculpa te interromper. Imagina, não podia deixar de... Mas é isso, você tem essa rotina com ele que talvez sem ele você não daria 3 passeios no dia. Não. Então, os cães, eles forçam a gente a sair da zona de conforto. Sim, né? Muitas vezes a gente acaba conhecendo pessoas por causa dos cães, tá ali saindo com os cães, aí vem alguém que quer falar com o seu cão, você acaba vendo um relacionamento. Então eu acho que eles são um aparato emocional hoje pra gente. São companheiros, são amigos, nos ajudam com muitos problemas, muitas dificuldades, e
e de retribuir de alguma forma para eles é muito importante, né? A gente tem que pensar realmente que eles vão trazer esse aparato emocional pra gente, mas a gente também tem que buscar fazer aquilo que alegra e faz a vida deles muito mais felizes. Sem dúvida. E como é empreender no mercado pet? Além da responsabilidade de estar ali, né, com um cão que é a joia da vida daquele tutor. Como é como empresária, trabalhar nesse meio? Vale a pena? Uma pessoa que está ali assistindo a gente, pensando, nossa, será que eu abro minha creche? Será que eu abro minha clínica? Enfim, vale a pena? Vale a pena, mas eu acho que, acima de tudo, tem que ter muito amor. Não é só o amor que vai ser a base do negócio, mas aquele sentimento que a gente traz quando a gente constrói algo, principalmente quando a gente fala de vidas, né, são valiosas, a gente tem que colocar intenção naquilo. Isso reflete. Se a gente pensar em abrir uma empresa do ramo pet visando somente o lucro, talvez aquela empresa ela não gere tanto valor. Então, eu acho que sim, é muito importante, eu acho muito gostoso. Eu não escolheria nenhum outro ramo para empreender a não ser o ramo pet, porque para mim faz muito sentido. Sim. Como sempre fizeram parte da minha vida. E eu acho que sim, é válido para alguém que ama, realmente tem um propósito ali por trás disso. E está disposto a aprender muito, estudar muito sobre o mercado, sobre os pets, e entender que vai muito além de um ramo lucrativo. Não pode encarar apenas como um negócio e números. Não, exatamente. A gente falar de uma empresa sem números também é muita hipocrisia. Mas a gente tem que pensar muito além. A gente tem que entender que hoje as pessoas estão exigindo mais, né? O tratamento que a gente dá para os nossos pets hoje não é o tratamento que os pets recebiam há 20, 30 anos atrás. Sim. As coisas estão mudando. Em tempos de inteligência artificial, o que a gente busca é a inteligência emocional, é o contato humano, é o calor que você passa muito aqui. Tô aqui na sua frente, tô sentindo a sua energia, gente, é uma pessoa assim fantástica, deixaria o bisteca tranquilamente lá no Guarujá, no G-Dogs, com certeza. Você já pensou em desistir em algum momento? Já. Por quê? Quando? Eu já desisti. O começo é sempre difícil. Muito difícil, assim. O percurso todo é difícil, mas aquele comecinho ali é de muita incerteza. E eu estava num cenário de início de empresa, junto com o início de faculdade. E aquela rotina extremamente sobrecarregada me trazia muita dúvida. Ainda mais porque eu não tinha certeza de onde eu poderia chegar. Então, por muitos momentos, o cansaço falava tão alto, mas tão alto, que eu conseguia ver somente a desistência como a única solução possível, ali naquele momento. Nossa. Então, sim, eu pensei em desistir. Nunca foi falta de querer, né, ou de me arrepender. Medo de se arrepender? Medo de me arrepender, de continuar. De continuar. Sim, eu tinha muito medo de desistir e não saber até onde eu chegaria. Sim. Então foi isso que me fez continuar. Fora o meu comprometimento, porque a confiança que a gente leva muito tempo pra construir. Então aquele relacionamento que eu já tinha com os meus clientes, com os meus aluninhos, eu pensava em tudo isso e foi o que não me fez desistir, mas já pensei sim, mas pelo cansaço, pela exaustão, muitas vezes eu não conseguia ver outra saída ali ou solucionar os problemas que eu tava passando dentro daquele início de empresa. Então, por alguns momentos, ali bem no começo, eu pensei em desistir. Você e 80% dos empreendedores pensam em desistir no primeiro ano. Isso não sou eu que falo, é dado do Sebrae, você deve saber também. Sim. E em que você se apegou ali naquele momento em que você pensou em desistir? Sua família te apoiou ou sua família falava, você é louca, vai estudar, vai fazer sua faculdade, depois você pensa nisso? Como é que foi a postura deles? Não, graças a Deus eu tive o apoio da minha família durante todo esse percurso, principalmente minha mãe sempre foi ir lá e fazer. Então, eu tive muito apoio e foi, de fato, o que me manteve ali firme. Minha mãe também não me dava só apoio ali de emocional, não, mas ela muitas vezes precisava colocar a mão na massa e ficava na creche por ir pra faculdade, depois eu voltava e ela ia embora. Que legal. Então, foi muito importante pra mim. Eu acho que essa rede de apoio que eu tive fez com que eu não desistisse. E fora o meu senso ali de responsabilidade, de compromisso que eu tinha, poxa, eu cheguei até aqui, foram tantas noites mal dormidas pra eu chegar aqui e desistir, sabe? Então, eu decidi continuar por mim, por todos os meus aluninhos, por todos os meus clientes que eu já tinha construído uma base de relacionamento.
Então isso foi muito importante ali nesse processo para eu não desistir. Você honrou seu caminho até ali. Exato. Super importante a gente celebrar também nossas conquistas na Giovana. É verdade. E ter muito claro na mente que por mais que a gente esteja passando por essas instabilidades, se a gente desistir, a gente nunca vai saber de fato quão longe a gente poderia ter chegado. Então, por isso, eu tinha muito esse pensamento, nossa, se eu continuar, onde que eu vou parar? Então, eu continuei. Graças a Deus, eu não desisti. Isso é propósito para você? Sim, isso é propósito. O que você quer entregar para o mercado? Hoje, eu busco entregar sempre um olhar afetuoso, sabe? Transmitir todo o amor que a gente tem, não só em formato de cuidado, mas em formato de aprendizagem, de ensinamento, porque os cães também aprendem, os tutores aprendem que os cães têm necessidades diferentes das nossas. Por mais que a gente ame como filho, a gente precisa respeitá-los e sua natureza. Então, entender que eles são cães e eles precisam ser respeitados como cães. Eles precisam ter as necessidades comportamentais deles atendidas. Não como bebês humanos. Não, como bebês humanos. A gente pode até amar como um, mas a gente tem que entender que as necessidades deles são completamente diferentes das nossas. E eles precisam ter essas necessidades supridas, porque isso é bem-estar. A gente achar, né, muitas vezes que tratar o cão como um bebê e tirar, de fato, aquela natureza dele é saudável, mas não é. Né? Muitas vezes a gente está comprometendo algumas funções que os cães, eles foram desenvolvidos para ter, né? Então, eu acho que hoje o que eu quero passar é justamente isso. Esse cuidado, esse zelo, ele vem, mas junto também vem aquela necessidade de suprir toda a natureza, todos os instintos dos cães. E, em conjunto, trazer toda aquela tranquilidade, aquela transparência para os tutores, que é muito importante. Porque hoje a gente falar de um ambiente seguro e confortável para os cães é o básico. Sim. Todos os lugares, né, que se comprometem a cuidar dos cães precisam ter segurança, precisam ter conforto, mas higiene, mas vai muito além. Realmente você ter aquele olhar mais aprofundado do comportamento do cão, aquele olhar mais aprofundado do que aquele cão precisa naquele momento. Então é isso que eu quero transmitir. Muito bom. Você só atende em cães? Outros animais, não? Não. E você pensa em abrir outros dogs, outra unidade? É possível? É um negócio replicável? Porque eu sempre tenho essa dúvida. Quando eu entrevisto aqui um empresário, um empreendedor que tem tanto amor pelo seu negócio, que é algo tão especial como a Giovana está aqui descrevendo, eu penso, mas tem como abrir outro sem você estar propriamente presente, ou teria que abrir uma outra unidade com você sempre ali presente, de olho, replicando seu conhecimento? O que você pensa sobre isso? Que sim, inclusive é um projeto nosso, uma segunda unidade, e é possível. Quando a gente estuda toda a estruturação da equipe, a estruturação de processos, a gente consegue replicar isso de forma que a gente mantenha a mesma qualidade do serviço. Sem necessariamente que eu precise estar lá, falando o que precisa ser feito, porque é uma equipe capacitada, treinada e com os processos bem definidos. Sim. Isso faz total diferença. Quando a gente tem uma equipe que sabe como agir, sabe o que precisa ser feito, tem todo aquele atendimento antes da entrada do cão, durante a hospedagem dele, na saída dele. Os protocolos. Quando a gente tem isso bem definidinho, a gente consegue replicar. Já que é replicável, você pensa em franquear ou não? Isso também é um projeto, né? Principalmente porque a gente tende a manter essa qualidade no mercado. É importante, né? A gente elevar ali o padrão de cuidado dos cães dentro desse mercado que muitas vezes não tem essa mesma preocupação, esse mesmo zelo. Então, sim, é um projeto nosso. E exige muito estudo, muito preparo, e é por isso que desde já a gente já vem estruturando, vem preparando todas as coisas para que em breve a gente possa ter aí esse projeto expandido. Muito legal, sempre com o veterinário responsável, com os cuidadores, sim. Bem treinados. Sempre com a equipe muito bem preparada. A gente investe muito no treinamento da equipe, inclusive antes da gente investir em qualquer ponto ali estrutural, a gente investe antes em conhecimento e preparo da equipe. Pessoas, exatamente. Qual o grande diferencial do G-Dogs, além dessa equipe maravilhosa? Eu acho que hoje é justamente esse atendimento personalizado. Quando eu digo personalizado, é personalizado mesmo. Entender que os cães que estão ali, eles têm vivências diferentes, eles vieram de históricos diferentes. Então, entender realmente ter essa percepção de cada cãozinho como um único, para a gente conseguir trabalhar como um grupo, como um todo. E da entrada ali do cão, a gente promove também uma experiência para o tutor.
eu acho que aquela primeira impressão, ela é muito importante. Então, desde que o tutor chama a gente ali no WhatsApp, muitas vezes pedindo alguma informação, a gente já vem puxando todo o histórico daquele cãozinho, daquele tutor, o que ele precisa. Isso traz essa experiência bem diferenciada, que muitas vezes a pessoa procura em vários lugares e não consegue encontrar. Ela procura realmente um lugar que acolhe, que entende, e não olha aquele cão só como um cãozinho, né? Não olha aquela empresa como uma questão de cuidar de quantidade, né? Só pelo dinheiro, só pelo lucro, né? Exatamente, isso importa muito pela qualidade. Então, se a gente está atendendo ali muitos cães hoje, é porque está dentro ali do nosso padrão de qualidade. Todos aqueles cães estão sendo atendidos com a maior qualidade possível, cada um deles. Excelente. Para chegar a esse nível de excelência no atendimento, certamente você errou bastante. Qual foi o seu maior erro até aqui? Em questão do atendimento, eu acho que o meu maior erro foi justamente querer dar conta de tudo. Porque eu querendo dar conta de tudo, sempre deixava algo defasado. E o atendimento era um deles. Eu estava tão empenhada no cuidado com os cães, que é algo que demanda muita atenção, que muitas vezes eu não dava conta de trazer aquele atendimento para o tutor, sabe? Então, esse foi um dos maiores erros que eu entendi e corrigi ali com a contratação, com o preparo da equipe, mas eu entendo que hoje o meu erro foi realmente trazer aquele 100% da atenção, né? Por os cuidados que realmente demandam mais atenção, né? E deixar um pouquinho de lado ali a caixa de atendimento, do pós, mesmo que importante que a gente entender como o cãozinho ficou depois, porque é uma atividade física, né? Que ele vai acompanhar depois. Então, eu acho que esse primeiro contato ali, né, com a necessidade de fazer tudo foi o meu maior erro. Agora, a pergunta clássica deste programa: o que é empreender para você? Para mim, empreender é transformar uma ideia em um propósito de vida. É você entender que você vai plantar o seu futuro sem uma previsão certa, exata, de quando você vai colher os frutos. Então, é realmente você plantar hoje com muita dedicação, com propósito, entendendo que com a constância você vai colher. Não sabe exatamente quando, nem como, mas que eles vão ser colhidos. Não desistir. Não desistir. Manter a constância. Isso o balé te trouxe bastante, essa resiliência, essa resistência, né, Juliana? Exatamente. Ter muito claro que empreender tem seus desafios, é muito desafiador, mas que se você não desistir, manter firme, você consegue colher frutos que você jamais imaginou colher. Esse seu equilíbrio é louvável. Se eu tivesse começado antes a empreender, nossa, eu me arrependo de não ter começado a empreender antes na minha vida. E esse programa, ele existe justamente para inspirar quem está assistindo, não necessariamente a empreender, a ter seu negócio. Não existe pressão porque cada um tem um caminho, um perfil. Mas o que você acha que o empreendedorismo pode ensinar para qualquer pessoa? O empreendedorismo, eu acho que ele ensina justamente sobre a resiliência. É sobre você trabalhar em prol de algo que você não consegue enxergar exatamente naquele momento. Você está trabalhando com algo que você enxerga lá na frente, mas não agora. Então, essa resiliência de você trabalhar em prol de algo que você sabe que quer alcançar sem necessariamente ver e enxergar naquele momento. É uma visão que beira a fé. Exatamente. É isso. Muito legal. Tem alguma mensagem que você queira deixar aqui para quem está assistindo e para quem está ouvindo a gente no Spotify? Eu acho que uma mensagem muito importante, já que a gente está falando de empreendedorismo, de empreender, se alguém tiver na ideia, na cabeça, um sonho ou uma ideia e ainda tem medo, né, de começar dentro do cenário que a pessoa está, não esperar as condições perfeitas, que provavelmente elas não vão existir. Então, começar hoje da forma que dá, da forma que pode, porque se tiver um sonho realmente, uma ideia, transformar isso em propósito vai levar a pessoa muito além. Eu comecei num espaço muito pequeno, da forma que dava, desde o cenário que eu estava vivendo, e com propósito, dedicação, muito amor, eu consegui crescer, expandir e tenho vivenciado coisas maravilhosas. Muito legal, muito sucesso para você, para sua equipe, para o seu sócio, que vocês cresçam muito, que vocês voltem para contar essa história sempre que vocês quiserem.
Olha, o Viver e Empreender está muito feliz, nossa equipe está muito feliz de receber vocês aqui, tenho certeza que nossa audiência também. Deixa aqui seus contatos, por favor, rede social, site, o que você quiser. O nosso Instagram da creche é creche.gdogs. A gente também tem um site, que é www.gdogs.com. E temos o nosso WhatsApp, que o DDD é 13 98865 3953. É isso, entre em contato. Eu conversei hoje com a Giovana Álbero, ela que é a fundadora, a criadora do G-Dogs. Muito obrigada, Giovana. Foi muito legal. Volte sempre, tá bom? Obrigada. Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!